O padre João nunca imaginou que sua última confissão seria ouvida por alguém que havia testemunhado a crucificação de Cristo, e que esse alguém não era humano. Quando a luz azul invadiu a capela naquela madrugada chuvosa de março, ele pensou estar diante do demônio. Quando o ser de pele translúcida e olhos sem pupilas se ajoelhou no confessionário e disse: "Perdoe-me, padre, pois eu cometi o maior engano da história da humanidade", João sentiu seu coração parar. Mas quando aquela criatura de outro mundo revelou o que realmente aconteceu no Calvário, há 2000 anos, o padre compreendeu que sua fé, sua vida inteira, estava prestes a desmoronar como areia entre os dedos. Esta é a história de uma noite que mudou tudo. Uma história que aconteceu em Roswell, Novo México, a mesma cidade onde, em 1947, algo caiu do céu e o governo americano jurou que era apenas um balão meteorológico. Mas o padre João descobriria que Roswell guardava segredos muito mais antigos e perturbadores do que qualquer acidente aéreo. A chuva caía como pregos sobre o telhado da igreja de Santa Maria Madalena naquela madrugada de março de 2023. O som era ensurdecedor, quebrando o silêncio que a pequena capela mantinha havia décadas naquela região desértica do Novo México. Padre João estava ajoelhado diante do altar, seus joelhos doendo contra o mármore frio, as mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos ficavam brancos. Aos 47 anos, João carregava mais do que o peso da batina negra. Carregava 25 anos de sacerdócio, de orações murmuradas para um céu que parecia cada vez mais vazio, de confissões ouvidas em um confessionário que cheirava a mofo e arrependimento alheio. Mas naquela noite, era ele quem precisava confessar. "Eu não acredito mais", sussurrou para o crucifixo suspenso acima do altar. Sua voz ecoou pelas paredes de pedra, misturando-se ao tamborilar constante da chuva. "Perdoe-me, Senhor, mas eu não sinto mais sua presença." As palavras saíram como veneno de uma ferida infectada. João tinha guardado aquela verdade por meses, talvez anos, enterrando-a sob camadas de rotina e obrigação. Missas dominicais, batismos, casamentos, funerais, tudo mecânico, tudo vazio, como um ator que decorou tão bem seu papel que esqueceu quem realmente era por baixo da fantasia. A igreja estava mergulhada em sombras. Apenas 2 velas tremeluziam nos candelabros laterais, projetando formas dançantes nas paredes descascadas. O crucifixo de madeira escura pendia acima do altar, Cristo eternamente suspenso em seu sofrimento, olhos de tinta voltados para o céu em súplica silenciosa. João conhecia cada rachadura daquela imagem, cada lasca de madeira desgastada pelo tempo. 30 pedaços de prata, murmurou, lembrando-se de Judas. Pelo menos ele teve a decência de se enforcar depois. Eu continuo aqui, fingindo, mentindo para essas pessoas toda semana. Sua paróquia era pequena, talvez 60 fiéis regulares, a maioria idosos que vinham mais por hábito do que por devoção verdadeira. Roswell tinha mudado desde os anos 40. O que antes era uma comunidade agrícola tranquila havia se transformado em um circo de turismo alienígena. Lojas de souvenirs vendendo bonequinhos de ET, museus dedicados ao suposto acidente de 1947, restaurantes temáticos com hambúrgueres em forma de disco voador. João sempre achou tudo aquilo patético. Pessoas desesperadas por algo maior, por algum significado em suas vidas vazias, agarrando-se a conspirações e fantasias sobre visitantes das estrelas, como se seres de outros planetas se importassem com a humanidade, como se houvesse algo lá fora, além do vazio infinito do espaço. Mas não era diferente da religião, não era? Pessoas desesperadas por respostas, inventando histórias sobre deuses e salvadores, sobre vida após a morte e propósito divino. João tinha passado décadas vendendo essas histórias e agora não conseguia mais engolir suas próprias palavras. O relâmpago rasgou o céu lá fora, seguido por um trovão que sacudiu os vitrais. A luz momentânea iluminou as cenas bíblicas pintadas no vidro colorido. Jesus transformando água em vinho. Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus caminhando sobre as águas. Milagres.
impossibilidades apresentadas como fatos históricos. Por que eu não consigo acreditar? João perguntou ao vazio. O que há de errado comigo? Sua mãe teria ficado devastada se pudesse vê-lo agora. Maria Santos tinha sido uma católica devota até o último suspiro, morrendo com o rosário entrelaçado nos dedos enquanto o câncer consumia seu corpo. Você foi escolhido, João. Ela tinha sussurrado em seu leito de morte. Deus tem planos especiais para você. 3 meses depois, João entrou no seminário aos 22 anos, carregando o peso da expectativa materna como uma cruz própria. Mas agora, 1/4 de século depois, ele se sentia como um impostor, um mentiroso vestido de preto, administrando sacramentos nos quais não acreditava, oferecendo conforto com palavras ocas. A última gota tinha sido na semana anterior. Maria Gonzalez, uma menina de 8 anos da paróquia, tinha morrido de leucemia. João tinha segurado as mãos dos pais enquanto eles choravam, dizendo-lhes que Deus tinha um plano, que a menina estava em um lugar melhor, que voltariam a vê-la no reino dos céus. As palavras saíram automaticamente, como sempre saíam. Mas enquanto olhava para o pequeno caixão branco sendo baixado à terra, algo dentro dele se quebrou definitivamente. Que tipo de Deus levava uma criança inocente? Que tipo de plano divino incluía tanto sofrimento gratuito? E se não havia resposta para essas perguntas, se tudo era apenas caos aleatório disfarçado de propósito, então o que ele estava fazendo ali? João olhou para o relógio de parede. 3h42 da manhã. Ele tinha vindo para a igreja por volta da meia-noite, incapaz de dormir, incapaz de continuar fingindo. Tinha trancado todas as portas atrás de si, querendo estar completamente sozinho com sua crise de fé. Ou melhor, com sua ausência de fé. Me dê um sinal, disse, sentindo-se ridículo mesmo enquanto pronunciava as palavras. Qualquer coisa. Mostre-me que existe algo além desta farsa que eu tenho vivido. Silêncio. Apenas a chuva e o vento. João riu amargamente. É claro que não haveria resposta. Nunca havia. Deus, se existisse, era o mestre do silêncio. Deixando seus filhos tropeçarem na escuridão sem qualquer orientação real, além de textos antigos, escritos por homens que não sabiam de onde vinha o relâmpago ou por que as estrelas brilhavam. Ele se levantou, os joelhos estalando em protesto. Suas costas doíam. Ele estava cansado. Tão cansado. Talvez fosse hora de deixar tudo isso. Escrever uma carta ao bispo, pedir dispensa dos votos, começar uma vida nova em algum lugar longe de Roswell, longe das memórias, longe das expectativas. Foi quando a luz apareceu. A princípio, João pensou que fosse outro relâmpago, mas essa luz era diferente. Azul elétrica, pulsante, vinda de lugar nenhum. Ela começou como um ponto no centro da nave da igreja, próximo ao confessionário, e então se expandiu rapidamente, preenchendo o espaço com um brilho que não projetava sombras. Era como se a própria estrutura da realidade tivesse se tornado translúcida. João ficou paralisado, sua mente lutando para processar o que estava vendo. A luz não tinha fonte, simplesmente existia, suspensa no ar, vibrando com uma energia que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Um zumbido baixo preencheu seus ouvidos, como o som de eletricidade atravessando água. Não, sussurrou ele, recuando instintivamente. Isso não é real. Eu estou tendo um colapso nervoso. Isso é estresse. A luz começou a se condensar, a tomar forma, e João viu algo emergir dela. Era vagamente humanoide, mas definitivamente não humano. A altura era semelhante, talvez 1,70 m, mas a semelhança terminava aí. A pele, se é que podia ser chamada assim, era translúcida, com um brilho interno que pulsava em ritmo lento, como um coração alienígena. Através dela, João podia ver estruturas que talvez fossem órgãos, geometrias impossíveis que se moviam e reorganizavam constantemente. A cabeça era alongada, sem cabelo, com traços delicados que pareciam ao mesmo tempo antigos e infantis. Não havia nariz visível, apenas 2 fendas. A boca era uma linha fina, mas eram os olhos que prendiam a atenção de João. Grandes, amendoados, completamente negros,
sem branco, sem pupila, apenas profundidade infinita. Olhos que pareciam conter galáxias inteiras. A criatura estava vestida com algo que brilhava suavemente. Uma vestimenta que parecia feita de luz solidificada, mudando de forma conforme se movia. Não havia costuras, não havia textura. Era como se estivesse vestindo a própria essência da energia. João quis gritar, mas sua garganta estava fechada. Quis correr, mas suas pernas se recusavam a obedecer. Ele estava cravado no lugar, todos os seus instintos de sobrevivência lutando contra a paralisia do terror absoluto. O ser deu um passo em direção ao confessionário. Seus movimentos eram fluidos, quase líquidos, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão para ele. Então, para o completo choque de João, a criatura abriu a porta do confessionário e entrou no lado reservado aos penitentes, ajoelhando-se graciosamente. O gesto era tão humano, tão mundano, em contraste com a natureza alienígena do ser, que João sentiu uma risada histérica borbulhar em sua garganta. "Padre", disse o ser. A voz não veio de sua boca. Veio de dentro da cabeça de João, ressoando diretamente em seu cérebro. Era múltipla, camadas sobre camadas de tons harmônicos, masculino e feminino ao mesmo tempo, jovem e antigo, suave e trovejante. Era a voz de 1000 pessoas falando em uníssono, e ainda assim era perfeitamente clara, perfeitamente compreensível. "Perdoe-me, padre, pois eu cometi um pecado." João piscou. Sua boca se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Isso não podia estar acontecendo. Não podia. Ele estava sonhando, ou tendo um derrame, ou finalmente tinha enlouquecido completamente. Sua voz falhou. Ele engoliu em seco e tentou novamente. Você não é real?" completou o ser. "Eu sou tão real quanto você, João Santos. Mais real, talvez, pois minha existência se estende além das 3 dimensões que você percebe." João sentiu suas pernas cederem. Ele cambaleou para trás, apoiando-se em um dos bancos. "Você conhece meu nome. Eu conheço muitas coisas. Conheço seu coração partido. Conheço sua fé perdida. Conheço as perguntas que o torturam nas noites sem sono. E vim porque, de todas as pessoas neste mundo, você pode ser o único capaz de ouvir o que tenho a dizer." "O que você é?" João sussurrou. "Nomes são difíceis. Minha espécie não tem designações linguísticas da forma como vocês entendem. Mas você pode me chamar de observador, se isso ajudar sua mente a processar minha presença." "Um alienígena", João ouviu a si mesmo dizer, a palavra saindo como uma acusação. "Você é um extraterrestre, de Roswell, do acidente." "Não exatamente. Meu povo tem estado em seu planeta muito mais tempo do que isso. Milênios, na verdade. Observando, estudando, ocasionalmente intervindo." A palavra intervindo caiu como uma pedra no estômago de João. "Por quê?" perguntou ele. "Por que você está aqui? Por que agora? E por que diabos você está em um confessionário?" O observador inclinou a cabeça. Um gesto curiosamente humano, vindo de algo tão alienígena. "Porque eu carrego um peso, padre. Um erro que cometi há 2000 anos. Um erro que moldou toda a sua civilização. E antes que meu tempo neste plano termine, antes que eu retorne à cidade eterna, eu preciso confessar o que fiz." João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. 2000 anos? Você está dizendo que viveu por 2000 anos? Muito mais que isso. Mas os últimos 2000 anos terrestres têm sido particularmente pesados em minha consciência. "Isso é loucura", João murmurou, mais para si mesmo. "Eu estou louco. Eu finalmente quebrei." "Você não está louco", a voz múltipla ressoou em sua mente. "Você está assustado. Isso é compreensível. A verdade, muitas vezes, é mais aterrorizante do que a insanidade. Mas eu lhe peço, João Santos, sente-se no confessionário. Assuma seu papel. Deixe-me confessar o que tenho guardado por tanto tempo." João olhou para o confessionário. A estrutura de madeira escura parecia de repente sinistra à luz azulada que ainda emanava do ser. Cada fibra de seu ser gritava para correr, para sair daquela igreja e nunca olhar para trás.
Mas havia algo mais forte que o medo: curiosidade. E talvez, enterrado sob camadas de terror, uma centelha de esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, suas orações por um sinal tivessem sido atendidas, mesmo que de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Com pernas trêmulas, João caminhou até o confessionário e entrou no lado do padre. O banco de madeira estava gelado. Ele podia ver a silhueta do observador através da grade ornamental que separava os dois lados. A luz que emanava do ser projetava padrões complexos através das aberturas entrelaçadas do metal. Padre, começou o observador, há quanto tempo se faz uma confissão? João engoliu em seco. Sua voz saiu rouca. Há uma fórmula tradicional. Você diz quando foi sua última confissão e então lista seus pecados. Minha última confissão foi nunca. Minha espécie não tem este conceito. Mas depois de observar vocês por tanto tempo, eu comecei a entender o valor do arrependimento compartilhado. O ser fez uma pausa. Quanto a meus pecados, eu tenho apenas um. Mas ele mudou o curso da história humana. O coração de João batia tão forte que ele tinha certeza de que o ser podia ouvi-lo. Que pecado! Eu intervim quando não deveria. Eu tomei uma decisão baseada em compaixão mal direcionada. E ao fazer isso, eu criei a maior religião do seu mundo sobre uma mentira. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que parecia dobrar a própria realidade. O que você está dizendo? João sussurrou. Eu estava no Gólgota, padre. Na colina que vocês chamam de Calvário. Na sexta-feira que vocês chamam de Santa. Eu vi o homem que vocês chamam de Jesus Cristo sendo crucificado. João sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Não. Sim. Eu estava lá, observando, como tinha observado esse homem notável por 3 anos. Ele era fascinante para mim. Sua capacidade de amor, sua visão de unidade, sua compreensão intuitiva de verdades que meu povo levou milênios para aprender. Ele era especial, João. Talvez o mais especial que sua espécie já produziu. Você o viu morrer? Eu o vi morrer, confirmou o observador, e havia algo que soava como tristeza naquela voz múltipla. Vi os pregos atravessarem sua carne, vi o sangue escorrer, vi a luz deixar seus olhos conforme a vida escapava. Ele estava morto, padre. Completamente morto. Eu verifiquei com instrumentos que você não tem nomes. Não havia atividade cerebral, não havia batimento cardíaco, não havia função celular. Ele estava morto. João apertou os olhos fechados, lágrimas queimando por trás das pálpebras. Então por que você está aqui? Por que me contar isso? Porque, disse o observador, eu não deixei que ele permanecesse morto. Os olhos de João se abriram de repente. O quê? Quando os soldados foram embora, quando a multidão se dispersou, quando havia apenas algumas mulheres chorando aos pés da cruz, eu desci. Usei a tecnologia do meu povo para entrar na fase material completa. Removi o corpo da cruz e o levei para a minha nave. João estava sacudindo a cabeça, incapaz de processar as palavras. Não, a Bíblia diz que José de Arimateia encontrou uma cruz vazia e acreditou que os romanos tinham levado o corpo. Ele nunca soube a verdade, ninguém soube. Mas a ressurreição, João gaguejou. As aparições. Os apóstolos viram Jesus vivo. Maria Madalena o viu. Tomé tocou suas feridas. Eles viram o que eu os permiti ver, disse o observador. Meu povo tem tecnologia que você chamaria de mágica, projeções holográficas avançadas, manipulação de percepção. Depois que removi o corpo, depois que percebi a magnitude do erro que tinha cometido, tentei corrigir criando a ilusão de que ele tinha retornado. Por quê? A palavra saiu como um grito de João. Por que você faria isso? Porque eu tinha pena dele. A voz do observador tremeu. Por que ele tinha sofrido tanto? Porque sua mensagem era linda e eu não queria que morresse com ele. Mas principalmente, padre, porque eu sou um cientista, um observador, não um Deus. E eu tomei uma decisão que não tinha o direito de tomar. João estava tremendo violentamente agora. Onde? Onde você levou o corpo?
O observador ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, quase reverente. Para a cidade sem morte. É assim que vocês a traduziriam. Um lugar fora do fluxo normal do tempo. Uma estação de pesquisa onde meu povo estuda a consciência, a preservação da identidade além da morte física. Levei Jesus para lá porque não consegui suportar vê-lo simplesmente cessar de existir. Pensei que talvez, apenas talvez, pudéssemos trazê-lo de volta. E vocês conseguiram. João sussurrou, mal conseguindo respirar. Não da forma que você está pensando. O corpo dele está lá, preservado perfeitamente, suspenso em um campo de estase onde o tempo não toca. Ele não envelhece, não se decompõe, mas também não vive. Não há consciência. Não há alma, se é que você acredita em almas. Há apenas matéria biológica preservada. Um monumento ao meu erro. João cobriu o rosto com as mãos. Soluços sacudiram seu corpo. Tudo pelo que ele tinha vivido, tudo em que tinha tentado acreditar, tudo que havia dedicado sua vida estava desmoronando como cinzas. Então é tudo mentira, disse ele entre as lágrimas. 2000 anos de fé, bilhões de pessoas, guerras travadas, vidas sacrificadas, tudo baseado em uma mentira que você criou. Sim, o observador admitiu. E esse peso tem me consumido por todo esse tempo. Observei sua espécie construir uma religião inteira sobre minha intervenção. Vi o bem que fez. Vi o mal que causou. E sempre soube que era culpado por ambos. Por quê? João quase gritou. Por que você está me contando isso agora? Por que não simplesmente deixar a mentira continuar? Porque estou morrendo, disse o observador. Minha energia vital está se esgotando. Em breve retornarei à cidade sem morte, e lá permanecerei para sempre. Mas antes de ir, eu precisava que pelo menos uma pessoa soubesse a verdade. E você, João Santos, com sua fé quebrada e seu coração honesto, você pode suportar esta verdade. Suportar? João riu amargamente. Você me destruiu. Destruiu tudo. Ou libertei você, sugeriu o observador suavemente. Você já não acreditava, lembra? Você já tinha perdido sua fé. Talvez agora você possa encontrar algo mais verdadeiro no lugar dela. Como o quê? Se Deus não existe, se Jesus não ressuscitou, o que resta? A mensagem permanece verdadeira, disse o observador. Ame uns aos outros, perdoem-se, busquem a unidade. Essas palavras vieram de um homem real, não de um Deus fabricado. Elas têm valor precisamente porque vieram de alguém falho e mortal como você. Jesus foi extraordinário, não porque era divino, mas porque era profundamente humano. João sacudiu a cabeça. Ninguém vai acreditar nisso. E mesmo se acreditassem, destruiria milhões de pessoas. Por isso estou contando apenas a você, disse o observador. O que você faz com esta informação, cabe a você. Conte ao mundo. Guarde como um segredo. Use-a para fortalecer sua fé ou para abandoná-la completamente. Eu não vim dar ordens. Vim buscar absolvição se tal coisa é possível para um pecado desta magnitude. João olhou através da grade para a silhueta brilhante. Você quer que eu o perdoe? Eu não mereço perdão, mas sim, eu quero. Eu não sou ninguém para perdoar você, João disse amargamente. Eu mal posso me perdoar. Então talvez possamos nos perdoar mutuamente, sugeriu o observador. Dois seres falíveis que carregam o peso de suas decisões. João ficou em silêncio por um longo tempo. A chuva continuava caindo lá fora. O relógio na parede marcava 4h15. Ele pensou em Maria Gonzalez, em seu pequeno caixão branco. Pensou em sua mãe, morrendo com fé absoluta. Pensou em todas as pessoas que ele tinha consolado com promessas de vida eterna. Eram todas mentiras? Ou havia verdade suficiente misturada com a mentira para que valesse a pena? Prove, disse ele finalmente. Prove que você está dizendo a verdade. Como? A Bíblia diz que Jesus apareceu aos apóstolos e mostrou suas feridas. Mostre-me algo, algo que eu não possa negar. O observador ficou em silêncio por um momento. Então ele se levantou e saiu do confessionário.
João o seguiu com pernas bambas. A criatura caminhou até a parede onde o crucifixo pendia. Com um movimento de sua mão alongada, o crucifixo se soltou gentilmente e flutuou para o lado, pousando em um banco próximo sem fazer som. Observe, disse o observador. Ele colocou a mão translúcida contra a parede de pedra. A luz que emanava de seu corpo intensificou-se, tornando-se quase cegante. João teve que proteger os olhos. Quando abriu os dedos para espiar, viu algo impossível. A pedra estava mudando. Não quebra nem derretendo, mas transformando-se em nível molecular. A luz do observador estava sendo absorvida pela própria estrutura da rocha, reorganizando átomos, criando algo novo. Quando a luz finalmente diminuiu e o observador recuou, havia uma imagem gravada na parede. Não pintada, não esculpida, gravada através de algum processo que desafiava as leis da física que João conhecia. Era um rosto. O rosto de um homem com cerca de 30 anos, olhos gentis, barba curta, uma coroa de espinhos sangrando em sua testa. Mas não era uma representação estilizada como as milhares que João tinha visto em sua vida. Era fotográfica em seus detalhes, real, humana. E ao redor do rosto, em letras que brilhavam com luz própria, estava uma inscrição em aramaico antigo, uma língua que João reconheceu de seus estudos, mas que levou um momento para decifrar. Yeshua ben Yosef, 3 de Nissan, 33 EC, Gólgota. Isso é... João não conseguiu terminar a frase. Uma imagem capturada no momento de sua morte, disse o observador. Gravada por instrumentos que registram não apenas luz, mas a própria essência de um ser. Isso é o que Jesus realmente parecia. Não uma idealização europeia, não uma fantasia artística. Ele, quem ele realmente era. João caiu de joelhos diante da imagem. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. O homem na parede olhava para ele com olhos que pareciam cheios de compaixão, mesmo congelados no momento de maior sofrimento. Ele era real, João sussurrou. Ele realmente existiu. Muito real, confirmou o observador. E sua mensagem era real. Apenas o final foi editado. Por mim. João tocou a parede com dedos trêmulos. A pedra estava morna onde a luz tinha estado, e a imagem não era superficial. Ia fundo, como se tivesse sido tecida na própria estrutura molecular da rocha. Nenhum artista humano, nenhuma tecnologia conhecida poderia ter criado isso. O que eu faço agora? Perguntou ele, sua voz pequena como a de uma criança. Você vive, disse o observador. Você escolhe. Você decide que verdade vale a pena preservar e que mentiras vale a pena abandonar. Você é livre agora, João Santos. Livre da prisão de uma fé que você não sentia. Livre para construir algo novo sobre os escombros do antigo. Mas e as pessoas? Minha congregação? Eles vão perguntar sobre isso. João apontou para a imagem na parede. Diga-lhes o que quiser, que foi um milagre, que você teve uma visão, ou não diga nada e deixe que eles tirem suas próprias conclusões. A verdade tem uma forma de encontrar aqueles que estão prontos para ela. O observador começou a brilhar mais intensamente. A luz azul estava voltando, envolvendo-o como um casulo. Você está indo embora, João percebeu. Sim, meu tempo aqui acabou, mas antes de ir, uma última coisa. O ser estendeu sua mão. Na palma translúcida havia algo pequeno e brilhante. Um presente, um pedaço da tecnologia que usamos para preservar Jesus. Não vai trazê-lo de volta, mas vai permitir que você veja. Ver o quê? A verdade de qualquer objeto que você tocar com isso. Sua história completa. Todo o caminho que percorreu através do tempo. Use com sabedoria, ou não use de forma alguma. A escolha é sua. João pegou o objeto hesitante. Era uma esfera pequena, não maior que uma bola de gude, e pesava quase nada. Mas quando seus dedos a tocaram, imagens explodiram em sua mente. Visões de lugares impossíveis, de máquinas além da compreensão, de seres como o observador, movendo-se através de corredores de luz. Ele piscou e as visões desapareceram. A esfera estava agora opaca, como vidro fosco. Obrigado, disse ele, não sabendo o que mais dizer.
Não, disse o observador. Obrigado a você, padre, por ouvir minha confissão, por me dar um momento de paz antes de retornar à cidade sem morte, onde passarei a eternidade ao lado do homem que tentei salvar e apenas consegui transformar em ícone. Espere, João chamou. Uma última pergunta. Deus existe? Você viajou pelas estrelas, viu coisas que não posso imaginar. Existe algo lá fora maior que tudo isso? O observador ficou em silêncio por tanto tempo que João pensou que ele não fosse responder. Finalmente, a voz múltipla ressoou uma última vez. Se eu soubesse a resposta para isso, padre, eu não seria capaz de carregar este peso. A não saber é a única coisa que me mantém são. Talvez seja a única coisa que mantém qualquer um de nós são. O mistério é a última misericórdia do universo. E então, ele desapareceu. A luz azul colapsou sobre si mesma e sumiu, deixando apenas a capela silenciosa. A chuva lá fora, e João ajoelhado diante de uma imagem de Jesus Cristo, gravada impossivelmente na parede de pedra. João não soube dizer quanto tempo ficou ali, ajoelhado, olhando para aquele rosto. Poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. O tempo tinha perdido seu significado, como se ele tivesse escorregado para fora do fluxo normal da realidade e ainda não tivesse encontrado seu caminho de volta. A chuva finalmente parou. O silêncio que se seguiu era tão profundo que João podia ouvir seu próprio coração batendo, sua própria respiração entrando e saindo. Ele olhou para a esfera em sua mão, depois para a imagem na parede, depois para o crucifixo que descansava no banco. Tudo tinha mudado, e ao mesmo tempo nada tinha mudado. O sol começou a nascer, seus primeiros raios penetrando através dos vitrais, pintando padrões coloridos no chão de pedra. Vermelho sangue, azul celeste, dourado divino. As mesmas cores que tinham iluminado esta igreja por décadas, contando as mesmas histórias que sempre contaram. Mas agora, João sabia o segredo por trás das histórias, ou pelo menos, ele sabia uma versão diferente. E isso o tornava cúmplice ou libertador, guardião de uma verdade perigosa ou prisioneiro de uma mentira ainda maior. Ele se levantou, suas articulações protestando. Caminhou até o altar e acendeu mais velas, observando as chamas dançarem e bruxulearem. Luz. Era tudo sobre luz, não era? A luz das velas, a luz das estrelas, a luz azul do observador, a luz que Cristo supostamente trouxe ao mundo. Mas o que era luz sem escuridão para defini-la? A porta da sacristia rangeu. João se virou, o coração acelerando, mas era apenas Dona Helena, a senhora de 73 anos que vinha arrumar a igreja toda manhã, há mais de 20 anos. Padre João, ela exclamou surpresa. Não sabia que o senhor estava aqui. Vim cedo porque a tempestade de ontem... Meu Deus, o senhor está bem? Parece que viu um fantasma. João abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como ele poderia explicar? Como ele poderia começar a descrever o que tinha acontecido? Então, Dona Helena viu a parede. Virgem Maria, sussurrou ela, fazendo o sinal da cruz. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou em um banco. O que... Como... Padre, o que é isso? João olhou para a imagem. Na luz da manhã, ela era ainda mais impressionante. Cada detalhe do rosto estava nítido. Cada gota de sangue dos espinhos, cada ruga ao redor dos olhos. Era uma obra de arte que transcendia qualquer coisa criada por mãos humanas. Um milagre, ele se ouviu dizer. A palavra saiu automaticamente, décadas de treinamento religioso tomando controle quando sua mente racional falhou. Um milagre, Dona Helena repetiu, suas mãos tremendo enquanto puxava seu rosário do bolso. Jesus nos visitou. Ele veio a esta igreja humilde. Oh, Padre, eu sempre soube que nossa fé seria recompensada. João observou enquanto ela se ajoelhava diante da imagem, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, orações brotando de seus lábios em um fluxo constante. E sentiu algo quebrar dentro dele novamente, mas diferente desta vez. Não desespero, não perda de fé. Compaixão. Compaixão por esta mulher que encontrava tanto conforto em sua crença.
compaixão pelo observador, carregando culpa por 2000 anos. Compaixão por Jesus, o homem real que tinha tentado mudar o mundo e acabou se tornando uma lenda que ele nunca pretendeu ser. E compaixão por si mesmo, o padre que tinha perdido sua fé apenas para descobrir que a verdade era muito mais complicada do que presença ou ausência de Deus. Dona Helena, disse ele gentilmente, ajoelhando-se ao lado dela. Prometa-me uma coisa. Qualquer coisa, padre. Não conte a ninguém sobre isso ainda. Não até eu entender completamente o que aconteceu aqui. Pode fazer isso por mim? Ela o olhou com olhos arregalados. Mas, padre, as pessoas precisam saber. Isso é maior que qualquer coisa. Precisamos chamar o bispo, a imprensa. O Vaticano precisa saber. E saberão, João assegurou, embora não tivesse ideia se estava dizendo a verdade. Mas primeiro preciso de tempo para orar, para entender. Por favor, dona Helena, confie em mim. Ela hesitou, claramente dilacerada entre o desejo de compartilhar esta descoberta milagrosa e sua obediência ao padre. Finalmente, ela assentiu. 3 dias, disse ela. Darei ao Senhor 3 dias, como o tempo que nosso Senhor passou no túmulo antes de ressuscitar. Mas depois, padre, o mundo precisa saber. 3 dias. João quase riu da ironia. Obrigado, dona Helena. Ela tocou a imagem uma última vez, seus dedos traçando o contorno do rosto de Jesus com reverência, antes de se levantar e sair da igreja, murmurando orações, suas mãos ainda apertadas no rosário. João ficou sozinho novamente. Ele olhou para a esfera em sua mão. Use com sabedoria, o observador tinha dito. Ou não use de forma alguma. Ele caminhou até o crucifixo que ainda estava no banco. A madeira estava desgastada, escurecida por séculos de óleo de incontáveis mãos tocando-a em oração. Este crucifixo tinha estado nesta igreja desde sua fundação em 1891. Tinha visto gerações nascerem, viverem e morrerem sob seu olhar silencioso. João segurou a esfera e tocou o crucifixo. O mundo explodiu. Visões inundaram sua mente como um tsunami. Ele viu um homem em um workshop em algum lugar da Europa, século XIX, esculpindo esta imagem em madeira à luz de velas. Viu o crucifixo sendo abençoado por um cardeal em uma catedral grandiosa. Viu-o sendo embalado cuidadosamente e enviado através do oceano, parte de uma remessa para as novas igrejas sendo construídas no oeste americano. Viu gerações de padres diante dele. Viu casamentos e funerais. Viu crianças sendo batizadas. Viu pecadores chorando. Viu santos e hipócritas, crentes sinceros e atores consumados, todos ajoelhados diante desta mesma imagem. Mas não viu Jesus. Não viu Deus. Não viu qualquer presença divina imbuída na madeira. Havia apenas história humana, tocante e trágica e linda em sua simplicidade. João soltou o crucifixo, a respiração vindo em ofegantes. A esfera escureceu em sua mão novamente. Então, ele entendeu o presente do observador. Não era para provar verdades, era para revelar histórias, para mostrar que tudo era apenas camadas sobre camadas de experiência humana, sem mágica divina, apenas o peso do significado que as pessoas atribuíam às coisas. Ele olhou para a imagem na parede novamente. Se tocasse a esfera nela, o que veria? Veria o observador criando-a. Veria o momento real da morte de Jesus, veria a verdade que destruiria tudo o que as pessoas acreditavam. João guardou a esfera no bolso. Algumas verdades, pensou, eram perigosas demais. Algumas portas, uma vez abertas, não podiam ser fechadas. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de João. Ele continuou suas funções normais, celebrando missa, ouvindo confissões, visitando os doentes. Mas tudo tinha uma qualidade surreal agora, como se ele estivesse assistindo sua própria vida de fora. Dona Helena manteve sua promessa, embora João pudesse ver o esforço que isso lhe custava. Ela olhava para ele durante as missas com expectativa, esperando que ele anunciasse o milagre. Mas João permanecia em silêncio. Na segunda noite, ele sonhou com Jesus. Não o Jesus dos ícones, não o Jesus da imaginação europeia, mas o Jesus da imagem na parede. Eles estavam sentados juntos em uma colina com vista para Jerusalém, a cidade dourada brilhando sob o sol,
Você está bravo comigo? João perguntou no sonho. Jesus riu. Era um som quente, genuinamente divertido. Por que eu estaria bravo? Por saber a verdade. Por não acreditar que você é Deus. Eu nunca disse que era Deus. Jesus respondeu, arrancando um pedaço de grama e rolando-o entre os dedos. Eu disse que Deus estava em mim, mas Deus está em tudo, em você, naquela formiga ali, naquela pedra. A divindade não é uma coroa que você usa, é o tecido da própria existência. Então o observador estava certo? Você era apenas um homem? Apenas um homem, Jesus repetiu sorrindo. Não há nada de apenas sobre ser humano, João. Vocês são pedaços de estrelas que ganharam consciência. Vocês são o universo tentando entender a si mesmo. Que milagre maior existe do que isso? Mas as pessoas precisam de mais, João protestou. Elas precisam de ressurreição, de vida eterna, de salvação. Elas precisam, Jesus concordou. Mas precisa algo ser literalmente verdadeiro para ter valor? As parábolas que eu contei eram mentiras? Não, eram verdades embaladas em ficção. Talvez toda a história seja assim. Talvez a verdade literal importe menos do que a verdade que ela aponta. Isso parece muito conveniente, João disse. Parece, Jesus admitiu. Mas considere isso, meu amigo. Se eu tivesse realmente ressuscitado dos mortos, provando além de qualquer dúvida que a vida eterna existe, onde estaria a fé? Fé, verdadeira fé, só existe na ausência de prova. É a escolha de acreditar em bondade, em amor, em significado, mesmo quando o universo não lhe dá razão para fazê-lo. João acordou com lágrimas em seu rosto. Apenas um sonho, é claro, seu subconsciente processando o trauma do encontro com o observador. Mas ainda assim, as palavras permaneceram com ele. No terceiro dia, ele finalmente tomou sua decisão. Cobriu a imagem na parede com um pano branco. Quando Dona Helena chegou naquela manhã e o viu fazendo isso, ela ofegou. Padre, o que está fazendo? Protegendo um tesouro, disse ele. Dona Helena, eu orei sobre isso. E acredito que este milagre não é para o mundo. É para nós, para esta congregação, para aqueles que precisam de um sinal. Mas, pense, ele interrompeu gentilmente. O que aconteceria se o mundo soubesse? Cientistas viriam, céticos, crentes em teorias da conspiração, turistas. Nossa pequena igreja seria transformada em um circo. A mensagem seria perdida no barulho. Ela hesitou, então, lentamente assentiu. Talvez o senhor esteja certo. Jesus muitas vezes fazia milagres e pedia às pessoas que não contassem. Talvez este seja um desses casos. Exatamente, João disse, sentindo-se apenas um pouco culpado pela manipulação. Naquela noite, ele celebrou missa como sempre fazia, mas algo era diferente. Talvez fosse ele. Talvez fossem as palavras que ele falava. Fé, disse ele em seu sermão, desviando-se do texto preparado. Não é certeza. Fé é escolha. É escolher amor em vez de ódio. Esperança em vez de desespero. Conexão em vez de isolamento. Não porque temos prova de que essas escolhas importam, mas porque decidimos que importam. Ele olhou para sua pequena congregação. Dona Helena com seu rosto enrugado. O jovem Marcos lutando contra o vício. A família Rodrigues ainda lamentando a perda de seu filho no Afeganistão. Maria Gonzalez, os pais da menina que morreu, sentados juntos, segurando as mãos. Jesus, o homem, João continuou, sentindo as palavras fluírem de um lugar que não reconhecia em si mesmo, nos ensinou que o divino não está em algum reino distante. Está aqui, entre nós, em como tratamos uns aos outros, em nossa capacidade de perdoar, de amar, de sacrificar. Essas são as verdadeiras ressurreições. Toda vez que escolhemos bondade quando seria mais fácil escolher crueldade, ressuscitamos algo sagrado no mundo. Os rostos diante dele estavam atentos, absorvendo suas palavras. E João percebeu algo. Não importava se Jesus tinha literalmente ressuscitado ou não. O que importava era que estas pessoas, estas almas imperfeitas e lindas, acreditavam em algo maior do que elas mesmas.
e essa crença as tornava melhores, mais gentis, mais esperançosas. Quem era ele para tirar isso delas? Após a missa, enquanto as pessoas saíam, os pais de Maria Gonzalez se aproximaram dele. "Padre João", disse a mãe, seus olhos vermelhos mais secos, "obrigada pelas suas palavras hoje. Elas me ajudaram a entender que Maria ainda vive, não em algum céu distante necessariamente, mas em nós, em nossa memória dela, no amor que ela plantou em nossos corações." "Ela vive", João concordou, sentindo a verdade disso. "E continuará vivendo enquanto vocês carregarem esse amor." Quando a igreja finalmente ficou vazia, João ficou sozinho novamente. Ele caminhou até a imagem coberta e gentilmente removeu o pano. O rosto de Jesus o olhava, humano, real, morto há 2000 anos e ainda assim de alguma forma presente neste momento. "Obrigado", João sussurrou, não sabendo exatamente para quem estava falando. Para Jesus? Para o observador? Para o universo indiferente que de alguma forma tinha criado tanto beleza quanto sofrimento? Ele tocou a esfera no bolso. Tinha considerado destruí-la, jogar no deserto onde nunca seria encontrada. Mas decidiu guardá-la. Um lembrete. Uma prova só para ele de que a realidade era mais estranha e mais maravilhosa do que qualquer religião ensinava. Nas semanas que se seguiram, a vida continuou. Dona Helena nunca mencionou o milagre novamente, embora João às vezes a pegasse olhando para a parede com expressão de paz. Talvez ela tivesse contado a algumas pessoas, ou talvez não. Não importava. João continuou sendo padre, mas agora era diferente. Ele não fingia mais ter certezas que não tinha. Quando as pessoas vinham com perguntas sobre o céu e o inferno, sobre salvação e condenação, ele era honesto. "Eu não sei", ele dizia. "Ninguém sabe. Mas o que eu sei é isto. A forma como vivemos importa. Como tratamos uns aos outros importa. O amor importa. E se há um Deus, acho que essas são as coisas com que ele se importa também." Alguns ficaram escandalizados com sua nova honestidade. Alguns pararam de vir à igreja. Mas outros, aqueles que sempre tinham lutado com dúvidas silenciosas, começaram a vir mais frequentemente. Eles encontraram em João alguém que entendia que fé não era ausência de dúvida, mas a disposição de continuar buscando significado apesar dela. 6 meses depois, em uma noite clara de setembro, João estava no telhado da igreja, algo que havia começado a fazer regularmente. Ele olhava para as estrelas, pensando no observador, na cidade sem morte, no corpo de Jesus flutuando em algum lugar no espaço, preservado, mas sem vida. "Você estava certo", disse ele para o céu. "A verdade não me destruiu. Ela me libertou." Não houve resposta, é claro. Apenas o vento do deserto e o vasto silêncio do cosmos. Mas talvez fosse isso. Talvez o silêncio fosse a resposta. Talvez na ausência de voz divina, os humanos tivessem que encontrar suas próprias respostas, criar seus próprios significados, escolher suas próprias verdades. E talvez não houvesse nada de errado com isso. João pensou no observador, vivendo para sempre ao lado do corpo que tinha tentado salvar. Havia punição mais severa do que passar a eternidade lembrando de seu próprio erro? Ou havia redenção nisso também? Estar próximo ao objeto de sua falha, lembrando-se constantemente da complexidade de compaixão e consequência? "Eu te perdoo", João sussurrou para as estrelas. "Onde quer que você esteja, eu te perdoo. Não porque tenho autoridade para isso, mas porque todos nós somos apenas tentando fazer o melhor, falhando mais frequentemente do que conseguimos, mas tentando." Uma estrela cadente riscou o céu. Coincidência, é claro. Mas João escolheu vê-la como um sinal, não um sinal de Deus necessariamente, apenas o universo piscando, reconhecendo sua existência momentânea neste vasto palco cósmico. Ele desceu do telhado e voltou para a igreja. A imagem ainda estava lá na parede, este segredo que ele guardava. Às vezes, quando estava sozinho, ele falava com ela. "Você era apenas um homem", ele dizia. "Mas que homem! Que coragem teve! Que amor! E de alguma forma,
Saber que Jesus era humano tornava sua mensagem mais poderosa, não menos. Um Deus realizando milagres era esperado. Um homem escolhendo amor diante do ódio, paz diante da violência, perdão diante da vingança. Isso era o verdadeiro milagre. João olhou para o crucifixo que tinha recolocado na parede ao lado da imagem. Lado a lado, símbolo e realidade, mito e história, eles contavam a mesma história de maneiras diferentes. E ambas as histórias eram verdadeiras. A porta da igreja se abriu. João se virou e viu Marcos, o jovem que lutava contra o vício, parado na entrada. "Padre João", disse ele hesitante, "você tem um minuto? Eu preciso confessar algo." João sorriu. "Claro, Marcos, sempre tenho tempo." Eles caminharam juntos para o confessionário. João entrou no lado do padre, Marcos no lado do penitente, assim como o observador tinha feito meses atrás. O ciclo continuava. Pecado e confissão, dúvida e fé, perda e descoberta. "Perdoe-me, padre, pois eu pequei." Marcos começou. E João ouviu, não como um representante de Deus, mas como um ser humano ouvindo o outro, oferecendo não absolvição divina, mas compreensão humana. E de alguma forma, isso parecia mais sagrado do que qualquer ritual religioso que tinha realizado antes. Quando Marcos saiu, mais leve de alguma forma, João ficou sozinho no confessionário. Ele pensou em todos os segredos que estas paredes tinham ouvido ao longo dos anos. Pequenos pecados e grandes traições. Medos sussurrados e esperanças quebradas. E agora, elas guardavam o maior segredo de todos. João olhou através da grade para a parte vazia do confessionário, imaginando o observador ali novamente, sua forma alienígena brilhando na escuridão. "Obrigado", disse ele, "por me dar a verdade, por me forçar a encontrar minha própria fé, não a que foi dada a mim, por me mostrar que questionar não é pecado, é sagrado." Ele saiu do confessionário e começou a apagar as velas, preparando a igreja para a noite. Mas deixou uma vela acesa diante da imagem na parede. Do lado de fora, o deserto do Novo México se estendia sob o céu estrelado. Em algum lugar lá em cima, entre aquelas estrelas, havia seres como o observador, civilizações que tinham respostas para perguntas que a humanidade ainda estava aprendendo a fazer, tecnologias que pareceriam mágica, verdades que quebrariam religiões. Mas aqui, nesta pequena igreja em Roswell, João tinha encontrado sua própria verdade. Não certeza, não prova, apenas a disposição de continuar buscando, continuando perguntando, continuando se importando, mesmo quando o universo não oferecia garantias. Ele trancou a porta da igreja e começou a caminhar para casa. A noite estava fria, clara, infinita. Acima dele, as estrelas brilhavam como sempre brilhavam, indiferentes aos dramas humanos abaixo. Mas talvez não fossem completamente indiferentes. Talvez em algum lugar lá em cima, o observador olhava para baixo, seu peso de 2000 anos talvez um pouco mais leve agora que tinha compartilhado. E talvez, apenas talvez, ao lado dele em uma sala sem tempo, o corpo preservado de um carpinteiro judeu que tinha tentado mudar o mundo continuava esperando. Esperando por quê, ninguém sabia. Talvez nem o observador soubesse, mas a espera em si era uma forma de fé. E fé, João agora entendia, não precisava de razão para existir. Ela simplesmente existia, teimosa e improvável como a vida em si. João parou e olhou para trás para a igreja. Através da janela, ele podia ver a luz solitária da vela tremulando. Um pequeno ponto de luz contra a escuridão. Não muito diferente de como a Terra deve parecer das estrelas, pensou. Um pequeno ponto de luz em um universo de escuridão. Frágil, improvável, precioso. Ele sorriu e continuou caminhando para casa, carregando seus segredos, suas dúvidas e sua fé recém-descoberta. Não a fé de certezas, mas a fé de possibilidades. E por enquanto isso era suficiente. Esta história abalou sua percepção sobre fé e realidade. Você é daqueles que questiona tudo, ou prefere acreditar sem provas? A verdade que o padre João descobriu
Destruiu sua fé ou a transformou em algo mais profundo? Deixe seu comentário abaixo compartilhando sua opinião sobre este encontro impossível entre um padre e um ser de outro mundo. Você aceitaria a verdade se ela destruísse tudo o que você acredita? Ou existem mentiras que são mais valiosas que a verdade? Se esta história te fez refletir sobre os limites entre fé, ciência e o desconhecido, inscreva-se no canal para mais narrativas que desafiam o que pensamos saber sobre nossa realidade. Ative o sininho para não perder nenhuma história que vai expandir sua mente e questionar suas certezas. E agora, a pergunta que não quer calar. Se você tivesse a esfera do observador, que objeto de sua vida você tocaria para descobrir a verdade completa sobre sua história? Comente sua resposta. As melhores respostas podem inspirar nossa próxima história. Roswell guarda segredos, mas os maiores segredos estão dentro de cada um de nós. Que verdades você está pronto para enfrentar?